Então, para recordar um pouquinho, nós estamos acompanhando o chefão lá do Grupo Mensageiro, mais o Vicente e o André Luiz, que são médicos. Eles formaram uma equipe e estão em aprendizado na Prostra agora, né? Então, eles estiveram na casa da dona Isabel, que ela e o marido tinham feito um centro espírita ligado à casa deles. Nós vimos uma reunião de Evangelho no Lar. Depois da reunião, a família foi dormir, os espíritos continuaram trabalhando a noite inteira. André Luiz e o pessoal saiu, foi no campo, viram os espíritos trabalhando no campo e voltaram para um trabalho que vai começar, tá para começar. Então, no capítulo anterior, nós vimos um chamado de doutor lá, cheio de saberes, questionando o palestrante da noite, porque confrontando o espiritismo com a ciência. Então, falando da mediunidade atrapalhada que teve até hoje e que não dá para confiar, e que se ele não recebesse provas irrefutáveis, ele não veria futuro no espiritismo. E no final, então, chega-se à conclusão que esse senhor, apesar de todo esse preparo que ele tem na parte científica, ele praticamente não sabe o que quer, né? Porque na parte religiosa ele não tem fé, entendeu? Ele quer provas irrefutáveis, como ele falou. Bom, então tá tudo certo para começar o trabalho, tá? O plano espiritual já está trabalhando, está cheio de espíritos desencarnados já sendo atendidos, e os encarnados estão ali na reunião para começar a reunião, tá? Vamos para o capítulo 47, então, que é justamente quando começa o trabalho, tá? No trabalho ativo. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral, no círculo das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo, quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos, em demasia. Normalmente, os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Bom, antes de ver o que o Aniceto falou, vamos dar uma paradinha aqui, tá? Então, o trabalho está começando. O Bentes é o palestrante da noite, o que conversou com o doutor lá, cheio de querer saber da ciência, das provas irrefutáveis. Ele, então, está iniciando a palestra. Então, ele está fazendo essa palestra sob a inspiração de um desencarnado de nobre posição. Então, ele preparou a palestra, mas ele está recebendo, então, uma inspiração, tá? Então, a parte espiritual, os espíritos desencarnados que estão na reunião, em muito maior número do que os desencarnados,
estão prestando maior atenção, estão com maior respeito, tá? Mas nos encarnados não se nota o mesmo traço de harmonia. Observa instabilidade de pensamento, expectativa ansiosa. Quer dizer, os desencarnados foram lá, um querendo uma receita, outro querendo uma mensagem de não sei de quem, e nem estão dando muita moral para a palestra que o Bento está fazendo, não, tá? Isso daí, então, perturba a corrente vibratória. Aquele mentor inspirando o Bentes, essa inspiração fica toda atrapalhada. Em alguns momentos, parece que o Bentes perde o fio das ideias, né? Perde o fio da meada. Então, ele está numa corrente de pensamento, não é que está tendo barulho, mas os pensamentos em desarmonia na sala está gerando como se fosse um ruído, aquelas televisão antiga que tinha ruído, né? Dava aquele chuvisco que você não conseguia ver direito a imagem, tá? Eu comparo que é isso que está acontecendo. O Bentes preparou, ele está fazendo a palestra, tem um mentor ali inspirando ele, mas essa inspiração está sendo atrapalhada pelo ruído que os desencarnados estão fazendo, tá? E a médium principal da casa também está com um problema mediúnico, porque o pensamento em desarmonia do pessoal da reunião está atrapalhando a reunião, tá? Isso os encarnados. Os desencarnados estão tudo quietinho, prestando atenção no maior respeito. Ele fala, então, que eles estão irrequietos em demasia. Os mais novos, em conhecimento doutrinário, exibiam enorme responsabilidade. Então, aquele pessoal que foi pela primeira vez na casa de oração ou na casa espírita, tá? Tão curioso, estão prestando atenção, estão pensamento em desarmonia, está atrapalhando a reunião. Vamos lá, então, vamos ver o que o Aniceto falou. Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada. Os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos ao trem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? Boa concentração exige vida reta, para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem. É indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais da meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como vem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Legal isso daí, né? Então a gente vai numa casa de oração e a gente olha para o pessoal da plateia, tá todo mundo com cara de morreu alguém, eu estou tão preocupado. Você olha na cara das pessoas, você fica até admirado, né? Então o que ele está falando aí, no problema da concentração, não está no aspecto exterior. É um trabalho de natureza espiritual. E ele vai mais longe ainda. Ele fala que não adianta nada a pessoa que durante o dia... Então ele fala de concentração. Concentração é concentrar. Concentrar o quê? Aquilo que você tem de bom espiritualmente em você. Você vai concentrar aquilo tudo de bom para aquele momento do trabalho. Se você não tem nada de bom, você vai concentrar o quê?
Então você fica ali com aquela carinha de quem está fazendo yoga, para todo mundo ver como você é um fiel espírita, e de você sair da reunião, você vai dar um cambote num, você dá uma rasteira no outro, você está pouco se lixando para isso e para aquilo, e você não tem nada espiritualmente para estar concentrando. Você só está fazendo micagem, tá? Então, é bem isso que ele está falando aqui, tá? Então, você olha, tem que prestar isso, tem que fazer aquilo, a coluna ereta, os pés afastados, a mão para cima, a mão para baixo, é tudo bobagem. Você vai concentrar o quê? O que você tem dentro do seu espírito. Se no teu espírito só tem sacanagem, só tem aprontar com os outros, só tem levar vantagem, você não vai concentrar nada, você só vai atrapalhar o trabalho, entendeu? Então, a pessoa pode estar ali, pode estar rindo, pode estar relaxada, mas se ela tem conteúdo espiritual, ela tem o que concentrar. Então, ela vai ajudar no trabalho. Agora, a pessoa fica ali com aquela cara de Madalena arrependida e só tem coisas espirituais menos dignas, ela vai concentrar coisas espirituais menos dignas. Ela não vai ajudar no trabalho, tá? Vamos lá, vamos ver o que ele reparou, então. Reparei com mais atenção os circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Olha que legal isso daí, tá? Tem gente que vai no centro e fala assim, eu não sei, quando eu chego no centro eu acabo dormindo, acho que o meu espírito é levado. O caramba, ele está falando, esse é dorminhoco, meu. Você não está ali para colaborar com ninguém, não. Você não está ali para fornecer nada para ninguém, não, pô. Você está dorminhoco mesmo, tá? E você veja aí, então, que os espíritos desencarnados têm todo um trabalho aí para poder manter o pensamento dos encarnados ativo. Mas eles não vão pegar ninguém pelo ombro e chacoalhar, né? Eles vão tentando, então, com a parte magnética, sem o espírito se materializar para acordar o dorminhoco. Ele vai tentar como ele pode, tá? Para reajustar o pensamento desses invigilantes, tá? Vamos lá, eu reconhecia... Os benefícios imediatos da doutrinação de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Então, olha aí, o Bentes está fazendo a palestra, tá? Mas quem está aproveitando a palestra, parece que ele está fazendo um comentário sobre a parte do Evangelho de Jesus, tá? Quem está aproveitando são os desencarnados, tá? Muito mais visível, a doutrinação é muito mais visível entre os desencarnados, tá? Não havia um só que não recebesse consolações diretas de sublime conforto. Os encarnados, um está dormindo, outro está pensando na duplicata que vence amanhã, outro está pensando na briga que teve com a mulher, e assim vai, tá? Então vamos lá, terminou a palestra do Bentes. Finda a interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro pedindo emocionada. Se lhe é possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com a minha filha presente à reunião, estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. Legal, então terminou a palestra, a dona Isabel deve estar numa mesa ali, parece que vai ter receituário no trabalho, e a dona Isabel é a médium principal da casa. Então chegou uma desencarnada aí, que parece que ela conseguiu fazer a filha dela comparecer à reunião. Então ela está pedindo... Isidoro, no caso, é o marido da Isabel que está desencarnado. E ele, desencarnado, ela viúva. Ela é médium no centro e ele está no plano espiritual, trabalhando no centro que ele e a dona Isabel fundaram. Então tem o responsável pela reunião. Então ela foi lá falar com
A desencarnada foi falar com o desencarnado, que era o chefe aí do centro, para falar com o maioral lá, para autorizar a Dona Isabel a receber ela, que ela queria dar um recado para a filha dela. Então você veja que a coisa não vai acontecendo assim, tá? O espírito que conseguiu trazer a filha na reunião. A filha está na reunião, mas ela precisa de uma autorização para Dona Isabel incorporar ela para ela dar o recado para a filha. Vamos ver no que vai dar isso, então. O interpelado mostrou sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. Olha que legal. Então, você fez quando você educou tua filha. Tua parte está feita, você está desencarnada agora. A tua filha está aqui, mas ele não vai autorizar você falar com ela, não. Porque ela tem que aprender agora a pôr em prática o que ela aprendeu com você quando você estava viva. Então, não é eu vou lá no centro, eu recebo, aí cria uma dependência. Todas as decisões que essa moça vai ter que fazer na vida, ela vai no centro para ver se a mãezinha desencarnada dá um conselho para ela. Então, por isso que não está autorizando, tá? Então, vai atrapalhar, nós vamos ver na frente, a própria desencarnada que quer ajudar a filha, que ela tem mais o que fazer. E a filha tem que aprender a andar com as próprias pernas. No mapa reencarnatório dela, foi previsto que ela viveria com aquela mãe até aquela idade. A mãe desencarnaria, passaria para o plano espiritual. E dali em diante, aquilo que a mãe educou vai servir para o resto da vida dessa moça. Mas essa moça vai ter que se virar sozinha. Vamos lá, vamos ver o que deu isso. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga, nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio. Prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível. Talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto o seu coração deve permanecer em liberdade, por nobre merecimento conquistado ao preço do seu suor e lágrimas, quando na terra. Considerando, embora o caráter sagrado do amor em sua afeição maternal, nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la, compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegramo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas poderemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã possivelmente poderá encontrar-se com sua filha em sonho. Olha que legal o sonho aí de novo. Então, como eu disse lá, se essa senhora fosse incorporar na Dona Isabel, dar conselho para a filha, ela estaria deixando de fazer aquilo que está previsto para ela fazer, já que ela está no plano espiritual. Então, eu não sei se ela vai trabalhar, se ela vai estudar, o que ela vai fazer no plano espiritual. Então, se acontecesse isso, atrapalharia. E atrapalharia também a moça, que a moça vai ter que... Ela está encarnada, ela vai ter que dar prova daquilo que, da educação que ela teve, ela vai ter que fazer o aprimoramento espiritual dela com o suor e lágrima dela na Terra, tá? Ela está na Terra. Então, a senhora está no plano espiritual, a moça está na Terra.
mas o senhor não deixa ninguém sem recurso, não. A moça vai ser atendida, sim, mas não pela mãe dela, tá? Que a mãe dela tem mais o que fazer no plano espiritual. Só que tem essa possibilidade do desdobramento do sono. Então, essa filha, num momento mais grave, numa ocasião especial, ela pode desdobrar, como nós vimos anteriormente no trabalho que foi feito depois do Evangelho no Lar, que a família foi dormir e os espíritos ficaram se encontrando com os encarnados desdobrados. Só que, quando essa menina, se ela desdobrar e encontrar com a mãezinha, ela vai ter todo o esclarecimento, vai matar saudades. Então, ela desdobrada. Quando ela voltar para o corpo, ela não vai lembrar. Só que isso vai ajudar muito ela, tá? Então é assim que funciona esse trabalho de desdobrados. Vocês lembram que nós vimos nos capítulos anteriores. Vamos lá então, a interpelada sorriu. Confortado obtemperou. É verdade, devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro uma entidade amiga que solicitou: meu caro, estimaria suas providências junto dos reticistas, para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem. Mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano, por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados, e quando os obtém por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Critica mordazmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente, não estou agastado com isso, como adulto que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Olha que legal isso. Então, esse desencarnado chegou no cara que fundou o centro aí, mas ele está desencarnado, né? Então, parece que todo mundo conhece ele nesse centro aí, e como tem a médium que recebe as receitas, né? Então, ele falou que ele queria uma receita para um sobrinho dele, que a dona Isabel fizesse uma receita para ele. E ele, então, falou que não ia fazer isso não, porque esse doente é muito rebelde. Então, outras vezes, já tinha sido feita a receita para ele, 5 vezes ele falou aqui, tá? Mas ele se julga superior, ele não dá nem moral para aquela ervinha, para aquele chazinho que foi receitado não, tá? Ele nem compra. Estamos lidando com material sagrado. Então, é um chazinho que foi receitado, a gente encarnado acha isso daí dá nada não, isso daí é bobagem. Mas ele está falando aqui que é um material muito sagrado. Então, espíritos especializados que conhecem as propriedades das ervas, quando eles indicam um chazinho, para mim, por exemplo, quando eu tive uma crise de rim, foi receitado a salsa com raiz e tudo. Eu fiz o chá, tomei o chá durante o dia, fui dormir, na manhã seguinte eu fiz uma urina marrom e acabou o meu problema renal, pô. Então, mas a salsinha que a gente come todo dia no Cheiro Verde, é a salsinha que a gente come todo dia no Cheiro Verde. Mas foi receitado por uma equipe espiritual. E eu obedeci conforme foi feita a receita e deu muito resultado, entendeu? Agora, esse sobrinho do desencarnado aí que está pedindo receita para ele, não está levando a sério. Então, ele fala assim, eu não estou aqui para tratar esses assuntos aí com quem não quer levar a coisa séria, tá? Então, vamos lá. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos,
não seria possível tratar os assuntos de outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. O esforço dos clínicos espirituais, aliado à diminuição da intermediária, comovia meu coração. Era necessária, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso no setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter a atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Olha os encarnados dando trabalho de novo aí, tá? Então você veja que tem uma equipe trabalhando, se esforçando, mas os encarnados dão problema, tá? E outra coisa, então, o Isidoro, viúvo da Dona Isabel aí, quer dizer, a Dona Isabel, viúva do Isidoro, o Isidoro desencarnado, que é o mais conhecido no centro aí, ele tem um jeito de falar. Porque quando o César leu e quando eu comentei, a gente comenta com o nosso jeito meio atrapalhadinho, né? A gente não tem essa bondade fraternal. Então ele falou isso tudo, que foi, no meu entender, uma forma meio dura. Receita não vou dar para ele não, porque esse cara não está levando o trabalho a sério. Mas ele falou com uma bondade fraternal que não daria para interpretar de um jeito de ficar revoltado. Pô, eu fui pedir, o cara falou isso, o cara falou aquilo, por causa dessa bondade fraternal com que ele falava, tá? Vamos ver se ele fala um pouco mais, então, Vamos encerrar, né, que agora já está no final, então. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá que, com Jesus, que melhor é servir que ser servido, mais belo é dar que receber. Então, aí ele encerrou com chave de ouro, né? Então, quem vai a um centro espírita, a um trabalho mediúnico, a um trabalho de oração, um trabalho de evangelho, ele tem que ir no sentido de doar, tá? Então, ele vai doar, no mínimo, aquela fé dele, aquela esperança dele, aquela coisa que ele tem de bom na parte espiritual. Que isso daí vai ajudar todo mundo, tá? E ele fazendo isso, com esse sentido de doar, ele vai receber com muito mais facilidade, tá? Então, nesse centro, por exemplo, tem esse serviço de receituário. Então, o espírito que não está levando nada a sério, você vê que até a receita para ele foi negada, tá? Agora, então, se você estiver doando, você então está se fazendo merecedor, tá? É diferente, a coisa muda, tá? E assim encerramos 47. E aí, pessoal? Só um comentário, Barana, não é uma crítica, não estou aqui julgando ninguém lá do centro da Casa Amor e Luz, mas eu acho que um trabalho sério numa casa espiritual deveria ser mais ou menos como os espíritos falam, entendeu? Porque mesmo que não tenha ninguém lá, ou que cheguem depois cheguem na hora lá, tipo 8 horas da noite, 7h30, que seja, já tem uma equipe espiritual já fazendo trabalho com os desencarnados, entendeu? Então, o que os encarnados deveriam fazer? Chegar em silêncio, entendeu? Cada um, pega um livro aqui, senta ali, vai lendo, entendeu? Para ajudar as entidades que já estão aqui trabalhando com os desencarnados, entendeu? Deveria ser assim, entendeu? Mas, infelizmente, como a gente leu aqui, nós encarnados ainda somos complicadinhos para eles, né? Então, eu não sei se você lembra, antes da pandemia, eu chegava na segunda antes do horário. Eu ligava a tela e eu ficava projetando na parede mensagens. Trecho do Chico Xavier, aquelas imagens bonitas, uma musiquinha suave e mensagem na parede para ver se o pessoal presta atenção. É distribuído, ou era distribuído, ultimamente não tem tido mais, os folhetinhos com mensagem. Isso tudo para isso que você está falando, entendeu? Sim. Você chega pelo menos 15 minutos antes numa casa espírita, para se harmonizar com o ambiente. Sabendo que já tem espíritos trabalhando, é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que pegar um trecho do Evangelho, você tem que pegar um livro
e elevação moral, para entrar na harmonia do trabalho, entendeu? E tem muito encarnado que já começa a ser atendido antes da reunião começar. E quando a reunião começar, você viu que o Bentes, quando fez a palestra, ele fez comentários sobre o Evangelho, entendeu? Então, tem muito centro por aí que está falando do monge, está falando do executivo, está falando do abelhinha que virou casulo, da borboleta, e estão falando um monte de coisa e estão esquecendo do principal, que é o que você está falando, a parte evangélica, tá? Então, um trabalho decente, vamos dizer, produtivo, que todo mundo vai sair de lá favorecido e receber muito, então vai tratar de evangelho, tá? A parte de Jesus, tá? Com certeza. No começo do 48, nós vamos ter uma explicação legal disso daí, tá? Vocês lembram que no final do 46, um dos caras que era o receitista lá, um dos médicos lá que estão trabalhando na noite, falou para o Aniceto, para o André Luiz e para o Vicente, que quando terminasse o trabalho, ele ia precisar deles, porque ele tinha 2 casos complicados. Uma moça que já estava desencarnada e um amigo dele que estava num desencarne. E o Aniceto, então, falou que tudo bem, terminando o trabalho, então, eles vão para lá. Então, vamos no 48, então, para ver o final do trabalho e vamos ver o que vai acontecer, então. Pavor da morte. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados, já que recebiam assistência espiritual? Não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente, interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Você mesmo, nos primórdios da nova existência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento, como acontece no outro plano de evolução. Aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho, para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente, ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Então, olha aí por que está cheio de desencarnado na reunião espírita, tá? Então, os encarnados foram lá para obter receita, para obter mensagem, para o interesse pessoal. E esse monte de desencarnado, o que está fazendo aí? Então, ele está explicando aqui agora, tá? No caso de André Luiz, que nós acompanhamos o desencarne dele, ele desencarnou e ficou naquela zona tenebrosa lá, sofrendo, o pessoal tirando sarro dele, que ele era suicida, não sei o quê, e ele ficou ali 7, 8 anos sem receber ajuda. Quando ele recebeu ajuda, ele não foi levado a um centro espírita como esse pessoal está sendo levado hoje aí no centro espírita da Dona Isabel. O André Luiz já foi direto para nosso lar. Dali já abriram os portões, já entraram com ele, já puseram ele no hospital. Por quê? Porque nós vimos no comecinho do livro Nosso Lar que ele tinha um merecimento de 6.000 consultas gratuitas que ele tinha feito. Então ele, médico encarnado, com as 6.000 receitas gratuitas que ele tinha feito, tinha obtido o mérito de ser atendido direto na espiritualidade. Mas então por que esse pessoal aí precisa vir no centro? Já que eles foram
acolhido pelos amigos espiritual, por que não fizeram como o André Luiz, já leva direto para uma cidade espiritual, para uma colônia, já encaminha direto? Porque esse pessoal tem muita saudade ainda da... Ele fala aqui como animal que fica com saudade da manada, né? Ele desencarnou, mas ele tem muita saudade ainda da vida encarnada, tá? Então, trazer eles numa reunião dessa, onde tem encarnados e desencarnados, faz bem para eles, eles recebem uma energia magnética, até nós vamos ver na frente aí, daquele encarnado dorminhoco lá que está dormindo, tá? Então, aquele cara lá não está tirando muito proveito, não. Mas a espiritualidade está pegando os fluidos magnéticos dele para atender esses desencarnados que estão aí no centro. Vamos ver se ele explica melhor isso daí. E designando a grande assembleia de necessitados, continuou: os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio do magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos dessa espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si, deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores desse santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Legal, né? Então, o dorminhoco preguiçoso aí que ele está falando, é ele que está falando, eu não estou julgando ninguém, tá? Então, ele foi lá com interesses próprios. E ele pegou no sono, ótimo, ele não atrapalhou tanto a reunião. Ele só fez ruído na comunicação do mentor com o palestrante e do mentores com os receitistas com a médium Dona Isabel. Ele provocou ruído lá com os pensamentos dele de dorminhoco. Mas, em compensação, ele doou fluidos, tá? Então, ótimo, que venha. Enche a casa aí, que vai doar fluido, então. Então, esse pessoal, eles se sentem o calor humano, tá? Eles querem estar no meio dos encarnados ainda, eles precisam ainda de um magnetismo que parece que os encarnados têm. Os desencarnados estão ali, estão conversando, estão dando as explicações, mas esses desencarnados que ainda não tomaram rumo, precisam desse magnetismo do encarnado, tá? Então, até aquele que fez ruído na reunião foi útil, tá? Tirar o fluido magnético dele para trabalho com esses desencarnados aí. Vamos lá. E sorrindo concluiu bondoso: tudo tem proveito, André. Nosso pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos? Indaguei. Número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos, isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Então, além do receitista, né, o próprio receitista aí, no caso, está falando, né? O médico que trabalha com a Dona Isabel aplicando receita, ele desencarnado aplicando receita, né? Então, não só ministramos aos corpos doentes,
orientamos os desencarnados no curso de moléstia. Então ele desencarnou, mas ele não se livrou da moléstia. Nós vimos que o André Luiz ficou 7 ou 8 anos com uma úlcera aberta na região gástrica. Então, ele tinha uma ferida que não fechava, 7 ou 8 anos. Então, não quer dizer que desencarnou, se curou. Então, ele está falando aí de tuberculosos, leprosos, e o número é crescente. Parece que realmente as pessoas estão vivendo mais, mas as pessoas estão morrendo muito com doenças mais graves. No tempo dos nossos pais, dos nossos avós, as pessoas morriam logo, morriam por acidente, por facada, por tiro, não chegavam tanto a ter tanta doença. Por isso que ele falou que o número é cada vez mais crescente, tá? Pessoas, então, que desencarnam e continuam doentes. Então, são atendidos aí nesse centro espírita. Atendidos por esses médicos receitistas que agem por eles mesmos. Mas eles também recebem parente. Então, o fulano desencarnou com um problema de tuberculose. Um parente dele que pode vir ajudar ele para tirar essa tuberculose desse enfermo desencarnado, tá? Vamos continuar, então? Bom, terminou, então, a reunião no Centro Espírita, tá? Eles agora, então, vão sair com esse médico receitista que pediu ajuda para eles, tá? Então, vamos ver para onde eles vão. Puséramos-nos a caminho e, a breves minutos, estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos num quadro interessante. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo ao seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecida recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Vamos dar uma paradinha aí, então, porque olha que legal, tá? Eles saíram lá do centro da Dona Isabel, chegaram num prédio grande, que tem um necrotério. Para mim, é um hospital grande do Rio de Janeiro, tá? Necrotério é a parte que as pessoas vão morrendo, você vai lá, tem aquelas geladeiras, você põe, um vai entrar em... Quando eles fazem autópsia, né? E então ficam ali, aqueles corpos ali no necrotério, tá? Então, onde eles chegaram, tem um cadáver de uma moça. Ao lado, tem um espírito desencarnado conversando com ela, com todo cuidado, com todo carinho. Mas a desencarnada ainda está ligada no corpo, ela não quer soltar do corpo, não. E ela está com uma forte impressão de terror. Ela está com os olhos fechados, receosa, ela não quer nem olhar em torno. Vamos ver por que aconteceu esse quadro que ele descreveu, então. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha há 6 horas que está dominada por terrível pavor. E apontando o cavalheiro desencarnado que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu. Aquele é o noivo que a espera há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimo-lo exclamando carinhosamente. Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. Olha por que ela está apavorada, tá? Antes dela morrer, ela sabia que esse noivo dela já estava morto, tá? Então, o pessoal da espiritualidade, parece que essa moça tem um merecimento legal. Já fez todo o desligamento do espírito do corpo, tá? A moça já está desligada faz 6 horas. Mas ela está ali, do lado do corpo, com puta medo. Puta, esse cara aí já morreu, esse cara está falando para mim ir com ele, eu não vou com ele não, pô.
E ele está falando, abandona a veste rota. Quer dizer, abandona, deixa o corpo, a senhora está desligada, vem comigo. Parece que esse cara aí já preparou uma casinha no plano espiritual para receber essa moça. Então, essa moça, pelo jeito, ela não vai passar nem por aquela parte tenebrosa que o André Luiz passou, aquela zona purgatorial. Ela já vai direto para uma casinha que esse noivo está... Mas essa moça não tem preparo espiritual nenhum. Essa moça deve ser daquelas religiões do morreu, acabou. Então ela ficou doente, levaram para o hospital, agora ela está desligada do corpo e ela não quer saber, esse cara já morreu, chamando eu não vou não. Vamos ver o que vai dar isso daí então. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico. Mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica tomada de infinito horror. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, neste instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Então, olha aí, está explicado, tá? A moça, no processo de desligamento, tinha todo o merecimento, mas ela não dormiu. Ela não tinha preparo espiritual nenhum. E ela está apavorada, tá? Ela está desligada do corpo, ela está vendo o corpo dela ali e ela está imitando o corpo dela, quietinha, durinha, porque, pô, esse cara já morreu, está aí chamando eu para ir com ele. Eu não vou com ele não, entendeu? Então, o receitista aí que trouxe o André Luiz e o Aniceto para acompanhar esse trabalho, está falando para esse moço, dá um tempinho, deixa a gente falar com ela então. Não está na hora ainda, porque ela não dormiu, ela acompanhou o processo de desligamento e ela está apavorada, tá? Vamos fazer de uma forma diferente, tá? Vamos ver como ele vai fazer assim, então. Sim, considerou ele tristemente. Às 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Redargiu Aniceto conselheirão. A ausência de preparação religiosa, meu irmão, ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-esmos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se alguma distância, e fazendo-se acompanhar do facultativo que assistira espiritualmente, a jovem nos últimos dias aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo, a moça abriu os olhos, espantadiços, e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Então, olha que legal, né? A moça não está apavorada lá. O mentor aí desse trabalho aí, que trouxe o André Luiz ao Coelho, foi atrás de um médico que estava assistindo ela espiritualmente. Então, esse médico já acompanhava ela antes dela desencarnar. Então, ela, espírito, de alguma forma, já conhecia esse médico. E esse médico, então, chegou para ela e falou assim: vamos a um novo tratamento. A moça abriu os olhos e falou assim: ai, doutor, graças a Deus, eu tive um pesadelo. O meu noivo, que já morreu há muito tempo, estava aqui me chamando para ir com ele. Então, vamos ver como que esse médico vai falar com ela, tá? Médico espiritual falando com a moça desligada do corpo, um espírito, né? Que está apavorada. Coladinho no corpo, não quer largar desse corpo, não. Vamos ver como vai ser isso daí, então. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. É o senhor o novo médico? Indagou confortado. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse.
É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansado, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor, em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração e, depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Olha que legal. Então você veja que quem foi atender a moça mesmo, eu entendi lá atrás que foi o médico antigo dela, né? Mas foi o próprio Aniceto, né? Então o Aniceto, que é o chefe lá do grupo mensageiro, que está com o André Luiz e o Vicente de aprendizado, que foi falar com ela, tá? Então, é o senhor, o novo médico? Sim, eu fui chamado para aplicar de recurso. Uma coisa que eu observei aqui, que ele não mentiu para ela, tá? Ele falou, não há morte, minha filha. Então, ele não falou se ela morreu, se ela não morreu, se ela desencarnou, se ela não desencarnou. Ele falou bem genérico e sem mentir. Não há morte. Realmente, não há morte. O corpo morre, mas ninguém morre, tá? Então, com isso, então, ele está aplicando um passe magnético. Ele pediu até ajuda para o Vicente, para o André Luiz, para o pessoal ajudar. E aplicando, então, o pessoal se conservou em silêncio por uns instantes, ministrou um passe reconfortador, a moça dormiu quase que imediatamente. Então, já que ela dormiu, vamos ver o que aconteceu. Deslocou a Aniceto, afastando-a dos despojos, com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e vi-o retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Olha que legal isso. Então, uma vez que ela dormiu, eles tiraram ela de perto do corpo e entregaram para o noivo para levar. Ela não vai precisar de prova purgatorial porque ela é uma pessoa boa, ela tem merecimento. Então, para os bons, não encontra obstáculo insuperável. Então, mesmo com esse medo, mesmo sem essa preparação religiosa dos pensamentos quanto a morrer, aquele terror da morte que a maioria dos encarnados tem, então, mesmo com essa falta de preparação, nada disso vai ser obstáculo. Ela tem merecimento, vai ser legal com ela então, tá? Vai ser legal para ela. Ela não vai precisar passar na parte purgatorial então, tá? Então, para arrematar a lição, vamos lá, desejoso talvez, a síntese e desejoso talvez de consubstanciar a síntese da lição, rematou. Como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para si. Então é isso que cabe ao Espiritismo e aos espíritas, tá? Todas as vezes que a gente tiver a oportunidade, mesmo que as pessoas falem, putz, esse cara é chato. Sim, eu sou chato, mas eu não perco a oportunidade de falar, ninguém morre, tá? Ninguém morre. O corpo morre, mas eu não sou corpo. O que eu sou? Eu sou um espírito que está num corpo. Esse corpo, quando não servir mais, nós vamos ver no próximo capítulo. Aí o cara está no desencarna. Vai descrever detalhadamente o que está acontecendo. Mas ele não é aquilo que está morrendo. Aquilo que está morrendo ele é o molde daquilo que está morrendo. Então o molde nunca vai acabar, tá? Ficar para a semana que vem, nós estamos quase no horário, tá? Então é necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. A vida começou lá no átomo.
A vida vai até o arcanjo, pelo que a doutrina explica para a gente. E o arcanjo, que hoje é um arcanjo, um dia ele foi átomo. Todo mundo tem a mesma caminhada, tá? E com isso nós temos muitos estágios no corpo. Então nós tivemos muitas vidas, e eu, pelo menos que estou longe da angelitude, eu vou ter muitas vidas ainda, tá? Eu não sei vocês, mas cada um é cada um. E cada um vai ter que dar conta de seu progresso espiritual. Porque todos vão progredir espiritualmente, tá? Agora, para não passar por um vexame desse aí, ficar do ladinho do corpo, imitando o corpo, morrendo de medo, é preciso difundir a ideia da vida misteriosa. Encerramos então, pessoal. Nós estamos quase no final do horário, terminamos o capítulo 48. O que vocês acharam do estudo de hoje? Posso falar um pouquinho? O som está ruim, não entendi. Fala de novo. Eu queria falar... desculpa. É o Vicente. Vicente. Eu queria falar que para mim está sendo excelente. Para mim está sendo um aprendizado muito grande. Eu estou muito contente de participar do grupo. Para mim está ótimo. Legal, Vicente. Mas você teria melhor proveito se você pegasse o livro Nosso Lar e fosse lendo ele detalhadamente, depois o livro Mensageiros, que é o segundo que nós estamos fazendo, entendeu? Para você... Porque nós fizemos isso... Então, nós também já tínhamos lido o Nosso Lar, tá? Mas nós estamos fazendo da forma que você está vendo. Lê um pouquinho, para, comenta, analisa, lê mais um pouquinho, para, comenta, analisa, entendeu? É diferente de ler. Ler, a gente pega o livro e quer saber o que vai acontecer, a gente lê o livro. Agora o que a gente está fazendo é um estudo. Por isso que a gente para, comenta, e parece que não está rendendo, mas é outra coisa, tá? Ler o livro, a maioria de nós já leu já. Pelo contrário, a sua explicação para mim está sendo excelente. Eu estou entendendo muita coisa. Está muito bom, estou gostando muito. Muito legal, Vicente. Legal. Nós vamos continuar o trabalho, a nossa reunião, definir alguma coisa antes de entrar, não? Então, nós conversamos antes de você entrar, tá? A maioria de nós pretende continuar no Skype. Então, a gente vai esperar os acontecimentos e a gente vai se comunicando pelo WhatsApp, tá? No WhatsApp tem a Nilza, tem a Eli, tem a Cláudia. Se eles quiserem falar alguma coisa para a gente, o canal de comunicação é o WhatsApp, tá? Mas esse grupo que você está vendo hoje aqui, a preferência é continuar o estudo pelo Skype, tá? Eu também gostaria. Legal. César. Oi. Durante a leitura, eu lembrei a respeito da Mercedes no curso de terça-feira, que ela dormia, você lembra? Sim, eu lembro. E daí a Eli, numa aula, foi expor a respeito disso, e a Mercedes falou que ela tem uma vida muito agitada, que ela acorda muito cedo, 6 horas da manhã, e com a desaceleração, com a concentração, ia fazendo com que dava sono nela e ela não conseguia controlar. E a hora que ela via, ela estava dormindo, entendeu? Sim. E ficou bem nítido isso no estudo de hoje, com relação à pessoa que talvez não tenha o mesmo metabolismo que outras pessoas, entendeu? Sim. Com certeza. Então, esse caso que você está falando é excelente porque a Mercedes ela tem um bom preparo espiritual e ela é uma pessoa boa. Então, você veja que aí entrou outra coisa. Aquela musiquinha, aquele ritmo, caiu o ritmo, não sei o que, a pessoa está cansada do dia a dia, ela acaba dormindo, tá? Então, aí não é tanto o fato de dormir que atrapalha a reunião. O que atrapalha a reunião é mais o pensamento desarmonizado, entendeu, Sérgio?
Então tem um cara lá que está com aquela cara de santinho, você olha para ele, ele parece um yoga, yoguinho em concentração, mas o pensamento dele está no boleto que venceu. O pensamento dele está na briga que eu vou falar para ela o que ela está pensando. Então é o pensamento que atrapalha, tá, Sérgio? Foi muito bom teu comentário e justamente você ter citado a pessoa, porque é uma pessoa bacana, entendeu? É uma pessoa que mesmo apesar de estar dormindo, ela teve um dia agitado, naquele horário, aquela música, aquela luz suave, ela acabou dormindo. Mas é uma pessoa que tem um pensamento bacana, entendeu? Então, o importante de tudo, o que nós somos mesmo, nós vamos ver no próximo capítulo, é pensamento, tá? O pensamento é o molde. O resto vai de acordo com o molde, tá? Legal, Sérgio. Perfeito. Eu também tive isso, viu, Sérgio? Em alguns determinados dias que eu ia, também eu tinha esse sono também. Até de quinta-feira, quando eu frequentava lá, também, antes de entrar lá para dentro da sala, eu ficava ali na reunião, ali também me dava um sono pesado também, que era difícil de eu segurar. E no tempo que eu frequentava o Paulo Vitor, também era a mesma coisa, entendeu? Em determinados momentos eu, apagava assim do nada e quando eu via, eu estava meio que na metade da palestra, entendeu? Eu já tinha passado metade da palestra. Legal, foi bom vocês dois entrarem nesse assunto, porque ficou um mal entendido aí, tá? Então não é o fato de dormir que atrapalha a reunião. Então ele falou concentrar. Você vai concentrar aquilo que você tem no seu espírito. Você vai concentrar os teus fluidos espirituais. Se os teus fluidos espirituais não forem bons, você vai concentrar um monte de coisa que não é boa, você vai atrapalhar a reunião. Então ele deu o exemplo do dorminhoco, do preguiçoso. Mas tem muita gente que dormiu, mas ele concentrou fluidos bons, que são benéficos. Você viu que na reunião, até o dorminhoco, o vagabundão lá, forneceu fluido, tá? Então, muito legal isso daí, tá? Dormir, ok, deveria se manter acordado, ligado no evangelho, saber do assunto. Não conseguiu, apagou. Paciência. Mas o importante é que quando você concentrar coisas boas. Agora, se você é um puta de um trambiqueiro que está dando golpe na praça em todo mundo aí, você só está levando vantagem. Na hora de concentrar, que fluido que você vai concentrar, meu? Então, é isso daí que atrapalha a reunião. É isso que dá o ruído na reunião, tá? Você concentrar aquilo que você tem de atrapalhado no teu fluido espiritual, tá? Concentrar isso, você concentra o fluido espiritual que você tem. Se o fluido espiritual é bom, não interessa se você dormiu, se você não dormiu, tá? Você vai cooperar bastante.